Olá, sexto ano! Hoje o tema da nossa aula é advérbios, no capítulo 21. Os advérbios constituem uma das classes de palavras. E como vocês bem sabem, nós temos 10 classes de palavras: substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos e agora os advérbios. E o que nós precisamos nos lembrar é que cada um desses grupos tem a sua função e as suas características. Inicialmente, então, nós temos aqui algumas frases para análise. A primeira delas, nós temos a comparação e o seguinte: o ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. Então, o que nós temos aqui é, na segunda estrutura, o acréscimo da palavra ontem. Ou seja, ela acrescentou ao verbo uma circunstância de tempo. Marcos jogou bem. E Marcos jogou muito bem. Então, aqui nós temos o muito, que é uma palavra que intensificou o sentido do advérbio bem. A criança é linda. A criança é muito linda. Então, aqui, a palavra muito, mais uma vez, intensificou a característica, ou seja, a qualidade que está contida no adjetivo linda. Então, o que nós podemos dizer em termos gerais a respeito do advérbio é de que é a palavra da língua portuguesa que se junta a um verbo, a um adjetivo ou até mesmo a um outro advérbio para modificar o sentido deles. Então, se nós observarmos aqui, o garoto corre, ele corre velozmente, ele corre aqui, corre muito. Então, nós temos aqui 3 circunstâncias diferentes sendo acrescentadas ao verbo correr, que podem indicar, então, como ele corre, onde ele corre e quanto ele corre. Então, normalmente, o advérbio indica as circunstâncias em que a ação verbal ocorreu, ampliando o sentido dela e acrescentando informações à frase. O advérbio ele pode modificar o sentido de um verbo, se nós tivermos aqui a estrutura. Essa garota dança bem. Se a frase terminasse apenas com o verbo, essa garota dança. Nós ainda teríamos a ação, só que aqui, com o acréscimo da palavra bem, que é um advérbio, nós temos aqui a ampliação do sentido desse verbo. Estamos colocando aqui que ela realmente dança bem. Também pode modificar o sentido de um adjetivo, ou seja, uma característica. Essa garota é muito bonita. Então, se nós dissermos que essa garota é bonita, nós colocaremos uma característica para ela. Agora, se nós dissermos que essa garota é muito bonita, nós estamos aqui intensificando a característica, intensificando aqui a beleza da garota. Pode também modificar o sentido de um outro advérbio. Todos sabem que ela dança muito bem. Então, o muito está intensificando a palavra bem, que também é um advérbio. Pode também modificar o sentido de uma oração inteira. Nesses casos, é recomendável que se isole o advérbio com a vírgula. Então, nós temos aqui o exemplo. Lamentavelmente, a garota hoje não dançou bem. Às vezes também o advérbio apresenta-se na forma de uma palavra única, que pode ser aqui, lá, muito, pouco e vários outros exemplos que nós também já vimos. Outras vezes nós temos uma composição de 2 ou mais palavras que exercem a função do advérbio. E com isso, então, amplia o sentido. E quando nós temos esse conjunto, essa união de 2 ou mais palavras, é o que nós chamamos de locução adverbial. Então, se nós dissermos, os garotos correm com vontade, nós temos ali a indicação da circunstância de como.
Os garotos correm por aqui, ou os garotos correm sem parar. O onde e o quanto. Então, nós temos aqui a união da preposição mais uma outra palavra de uma classe diferente, porém, essa união, então, caracteriza-se como uma locução adverbial. No caso, essas palavras, como eu já disse, elas não são advérbios, mas elas desempenham a função de um advérbio. Há casos também em que nós empregamos advérbios para formular questões acerca ou a respeito de uma ação. Assim, nós lançamos mão, ou seja, utilizamos advérbios interrogativos. E quais são eles? O onde, quando nós queremos perguntar sobre algo, por exemplo, onde está meu peão? O lugar onde está o peão. Quando você jogou peteca pela última vez, ali faz um questionamento em relação ao tempo. Como você encontrou meu caderno? O modo. Por que você não quis pular corda? A causa. Para que está guardando essa espiga de milho? Ou seja, qual a finalidade, qual o objetivo. E quanto você gosta dessa boneca de pano? É a intensidade. Então, aqui eu vou resolver o exercício 2 da página 115 com vocês, justamente para mostrar um pouco mais sobre a função do advérbio, como ele é utilizado. Amplie as frases acrescendo um advérbio que modifique o sentido da palavra em destaque. Então, nós temos na letra A, os moradores garantem que viram um lobisomem. Então, nós podemos acrescentar, os moradores garantem que viram um lobisomem ontem. Então, o ontem, ele coloca aqui para nós a circunstância de tempo, ou seja, quando é que os moradores viram um lobisomem? Na letra B, as crianças ouviram a lenda da pisadeira. Então, as crianças ouviram atentamente a lenda da pisadeira. Aqui nós estamos indicando o modo, como é que as crianças ouviram, como elas se portaram ao ouvir a lenda da pisadeira. Na letra C, a lenda do boitatá é antiga. Então, nós podemos colocar aqui que a lenda do boitatá é bem antiga ou muito antiga e faz referência, então, à intensidade. Na letra D, quando eu era pequena, tinha medo do bicho tutu. Então, aqui nós podemos colocar, quando eu era pequena, tinha um pouco de medo do bicho tutu. Aqui também nós colocamos a intensidade do medo. Na letra E, minha avó conta bem essa história. Então, podemos acrescentar um muito, fica assim. Minha avó conta muito bem essa história. Ainda o exercício 6 da página 116, ele nos traz uma informação importante a respeito da posição que o advérbio ocupa. Se ele estiver em diferentes funções, ou melhor, posições dentro da estrutura da frase, ele pode gerar diferentes sentidos. Então, nós temos aqui 3 frases em que se utiliza o advérbio sempre. Então, na primeira, sempre viajo para o sítio nas férias. Na segunda, viajo sempre para o sítio nas férias. E na terceira, viajo para o sítio sempre nas férias. Então, o que nós podemos dizer é que o deslocamento do advérbio, ou seja, as diferentes posições que ele ocupa dentro da frase, geram também diferentes sentidos, pois ele relaciona-se a expressões diferentes. Então, na primeira, quando se diz sempre viajo, é alguém que viaja com frequência. Quando se fala sempre para o sítio, significa que é sempre para o sítio e não para o outro lugar. E na terceira, sempre nas férias, que é sempre nesse período, ou seja, aproveita o período das férias para viajar para o sítio. O exercício 2, da página 118, releia esta frase que apresenta o caipora.
O moleque peludo e pelado protege com coragem os animais selvagens. Então, o texto faz referência a várias lendas. Na letra A, que locução adverbial foi usada para descrever a atitude dessa personagem ao proteger os animais? Então, aqui nós temos uma locução adverbial, que é a expressão com coragem. E na letra B, qual é o advérbio correspondente a essa locução? Nós poderíamos trocar pelo advérbio corajosamente. E uma outra informação, nem sempre a correspondência entre uma locução adverbial e um advérbio é exata, ou seja, nem sempre é possível nós fazermos essa troca, ou também fazer essa correspondência. Verifique as locuções a seguir e indique, caso possível, um advérbio correspondente. Na primeira nós temos em breve, podemos trocar por brevemente. À noite, nós não temos nenhuma expressão que corresponda a ela. Com ternura, ternamente. Pela manhã, também não temos. E, de novo, novamente. Então, aqui na letra C, nós temos, então, as locuções e colocamos, então, o advérbio que corresponde a essa locução. Lembrando que isso nem sempre é possível. E aqui nós temos uma tabela que nos auxilia para que nós possamos, então, identificar os advérbios. E essa tabela encontra-se lá na página 134 do nosso livro, que é no capítulo seguinte. Então, para que vocês tenham uma fonte, vocês tenham uma informação que vocês possam, então, ver a respeito dos advérbios, nós temos, então, eles ali colocados na tabela que encontra-se na página 134. Então, na primeira delas, nós temos o advérbio, aqui na primeira parte, e na segunda parte nós temos as locuções adverbiais. E como vocês também podem visualizar aqui, nessa parte que está com fundo vermelho, nós temos os tipos de circunstâncias que podem ser expressos através dos advérbios. Então, sobre vários que nós falamos, sobre os vários exemplos que eu apresentei para vocês, que indicavam intensidade, modo, lugar, tempo, nós temos então aqui a definição. Então, se vocês precisarem, é só vocês olharem aqui quais são essas palavrinhas que são advérbios. E também nós iremos trabalhar de uma maneira um pouco mais aprofundada a respeito disso na nossa próxima aula. E a tarefa referente à aula de hoje, exercício 1 da página 113, 3 da página 115, o 4 e o 5 da página 116, o 4, o 5 e o 6 da página 119. E por hoje era só. Bons estudos e até a próxima aula.